Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O guarda-costas mais azarado do mundo, o Michael Bryce, que só queria tirar umas férias tranquilas, sem estresse, sem tiros, sem explosões. Mas claro que isso não ia acontecer, né? Porque do nada quem aparece? Sonia Kincaid. Isso mesmo, a mulher mais maluca, destemida e boca suja do pedaço, casada com ninguém mais ninguém menos que Darius Kincaid, o assassino de aluguel mais procurado e mais debochado do planeta. Pronto, acabou o sossego do pobre do Bryce. Michael tá tentando se recuperar de todo o caos que viveu no primeiro filme. Tá fazendo terapia, prometendo que não vai mais usar armas, tentando ser zen. Só que a vida dele não colabora. Sonia invade o retiro de descanso dele, toda ensanguentada e gritando que precisa da ajuda dele para resgatar o Darius, que foi sequestrado. É claro que o Bryce diz não, né? Mas não adianta nada porque a mulher praticamente o arrasta pelo colarinho. Aí começa a loucura. Eles têm que atravessar meio mundo atrás do Darius, metendo o pé na porta, trocando tiro com metade da máfia europeia e ainda se metendo com a Interpol. E quando finalmente acham o Darius, a situação só piora. O trio tá junto de novo, e se tem uma coisa que a gente aprende rápido, é que esses três juntos só sabem causar confusão. É tiro, bomba, explosão, carro capotando e, claro, tudo recheado de piadas e brigas entre eles. O Darius vive chamando o Bryce de babaca. O Bryce tenta manter a calma e não matar ninguém. E a Sonia, bom, a Sonia quer matar todo mundo. Mas a missão deles não para só em resgatar o Darius. Eles descobrem que tem um plano muito maior em andamento, algo que pode acabar com toda a Europa. Um vilão chamado Aristotle Papadopoulos, um cara todo cheio de poder e planos mirabolantes, quer destruir a infraestrutura do continente inteiro. E adivinha quem são os únicos que podem impedir isso? Sim, o trio mais desajustado do universo. Eles são forçados a trabalhar com uma agente da Interpol, que já tá de saco cheio do Bryce, e com o pai dele, que é um guarda-costas ainda mais maluco e misterioso que ele. E a relação do Bryce com o pai? Um desastre total. É uma briga atrás da outra, como se não bastasse o caos que já estava rolando. E no meio disso tudo, o que mais rola? Muita perseguição, pancadaria e aquelas cenas exageradas de ação que a gente adora. Tipo carro voando por cima de barco, avião caindo, tiroteio no meio da cidade e umas reviravoltas completamente insanas. E mesmo com toda a confusão, os três acabam criando uma parceria meio torta, mas que funciona. Eles brigam o tempo todo, mas no fundo, um acaba salvando o outro, mesmo que seja reclamando e xingando no meio. O nosso herói, Michael Bryce, tá acabado. Depois de tudo o que passou no primeiro filme, tiroteio pra todo lado, levando porrada, protegendo um assassino maluco, o Darius. O cara decidiu tirar umas férias. Mas não são férias normais, tipo ir pra praia tomar água de coco. Ele vai pra um retiro cheio de meditação, silêncio, nada de armas, nada de gritos. Ele quer paz. Tá todo certinho, ouvindo música relaxante, lendo livros de autoajuda, sonhando com uma licença oficial pra voltar a ser guarda-costas. Só que aí, bum! Fim da calmaria. Do nada, entra em cena a Sonia Kincaid, a mulher mais explosiva do universo. Ela chega metendo o pé na porta com sangue nos braços, com um lança-foguete, é sério, gritando como uma doida. Ela vira pro Michael e manda na lata. Meu marido foi sequestrado, e você vai me ajudar a salvar ele. O Michael fica tipo, eu tô de férias. Mas não adianta. A Sonia é do tipo que não pede, ela manda. E quando ela manda, você obedece ou ela te arrasta pelo pescoço. Michael até tenta fugir. Ele diz que tá de licença, que não pode nem tocar numa arma, que a terapeuta dele proibiu qualquer envolvimento com violência. Mas a Sonia nem ouve. Ela simplesmente enfia o cara no meio da missão como se ele fosse o parceiro oficial dela. E é aí que começa o verdadeiro caos. A missão? Resgatar o Darius, que tá preso sabe-se lá onde. Eles precisam encontrar pistas, bater em bandidos, invadir esconderijos. E detalhe, o Michael ainda tá tentando resolver tudo sem usar armas. Imagina só, no meio de um tiroteio, ele tentando conversar, fugir, se esconder, enquanto a Sonia tá jogando granadas, dando tiro e explodindo tudo ao redor. É hilário, porque ele só queria ficar em paz, mas acaba no meio da maior encrenca. Enquanto eles vão atrás do Darius,
várias cenas malucas acontecem. Tipo, eles invadem um clube noturno cheio de criminosos armados até os dentes. A Sônia já chega atirando em todo mundo como se fosse videogame. O Michael, desesperado, tenta sobreviver sem matar ninguém, o que, convenhamos, é quase impossível com a Sônia do lado. Tem uma hora que ela explode uma moto só porque o cara olhou torto pra ela. E no meio disso tudo, eles vão discutindo sem parar. A Sônia não para de xingar o Michael, dizendo que ele é inútil, molenga, certinho demais. Ele retruca, dizendo que ela é completamente maluca, que ele quer uma vida normal, sem sangue, sem loucura. Mas, mesmo brigando, eles continuam juntos, seguindo pista por pista, até finalmente descobrirem onde o Darius está sendo mantido. E aí vem mais uma cena insana, o resgate. O lugar é tipo uma prisão improvisada, cheia de guardas armados, lasers, armadilhas. O Michael tenta bolar um plano todo certinho, com entrada furtiva e sem violência. A Sônia nem deixa ele terminar. Ela simplesmente invade o lugar, gritando e atirando para todo lado. O Michael não tem escolha a não ser ir atrás, se abaixando para não levar bala perdida. Depois de muita gritaria, tiros e explosões, de novo, eles finalmente conseguem libertar o Darius. E como o Darius reage? Ele tá de boa, tranquilo, como se tivesse só tirando uma soneca. Faz piada, dá risada e ainda pergunta por que o Michael demorou tanto. A cara do Michael nesse momento é impagável. Ele salvou o cara, quase morreu no processo e ainda leva bronca. E pronto. Os três estão juntos de novo. Michael, que queria paz, agora tá no meio da dupla mais perigosa e maluca do mundo. Sônia, que queria salvar o marido, já tá planejando a próxima loucura. E Darius, feliz da vida, só quer saber de curtir a confusão. Depois daquele resgate insano, o Darius tá livre. A Sônia tá toda feliz e o Michael... Bom, o Michael tá arrependido de ter acordado naquele dia. Ele ainda tá tentando entender como foi parar naquela confusão de novo. Mas não dá tempo nem de respirar, porque rapidinho eles caem nas mãos da Interpol. Isso mesmo, a Polícia Internacional aparece e prende os três. Mas calma, não é porque querem jogá-los na cadeia, é porque eles precisam deles. Isso mesmo, a agente Bob O'Neill tem uma missão urgente e precisa justamente desse trio de encrenqueiros. Agora presta atenção. Existe um plano muito perigoso sendo preparado por um vilão chamado Aristotle Papadopoulos. Esse cara não é só um chefão qualquer. Ele é rico, poderoso, perigoso e tá querendo destruir toda a infraestrutura da Europa. Tipo, derrubar energia elétrica, comunicação, sistema financeiro, tudo. Ele quer jogar o continente inteiro no caos. E por quê? Porque ele se acha um gênio incompreendido e quer vingança pelo que fizeram com o país dele. A Interpol sabe que não vai conseguir se infiltrar no esquema do vilão com agentes certinhos. Então o que fazem? Mandam o trio mais imprevisível do planeta para trabalhar disfarçado. Sim, isso mesmo. Eles são forçados a ajudar. Até porque, se recusarem, vão todos para a cadeia. E aí começa a verdadeira missão. Se infiltrar, descobrir o plano do vilão e impedir que tudo vá pelos ares. Claro que isso não vai rolar de um jeito normal, né? Nada com esse trio é simples. Eles têm que viajar, fingir que são pessoas que não são, se meter com mafiosos, entrar em festas milionárias, roubar informações e sobreviver no meio de balas voando para todo lado. E como sempre, Darius e Sônia estão super tranquilos com isso. Para eles é diversão. O Michael, por outro lado, tá pirando. Ele vive tomando porrada, se sujando de sangue que nem é dele, fugindo de carro em alta velocidade e gritando. Isso não faz parte do plano. No meio dessa missão toda, a coisa que mais pega é que o Michael começa a perder completamente o controle da própria vida. Ele queria ser um guarda-costas de elite, certinho, com tudo nos eixos. Mas agora tá trabalhando com criminosos, matando bandidos, dirigindo carros que explodem e, pior de tudo, ouvindo conselhos da Sônia, que é completamente pirada. E aí vem uma virada maluca. Do nada, aparece o pai do Michael, que também era guarda-costas no passado. E esse cara é uma mistura de James Bond com Vovô Pistola. Ele entra na história com estilo, salvando o trio de um ataque e fazendo piada como se fosse só mais um dia comum. Só que a relação dele com o Michael é super tensa. O pai é do tipo que nunca levou o filho a sério, vive zoando ele e achando que o Michael é fraco. E o Michael, claro, morre de raiva disso. Então, além de salvar o mundo, ele ainda tem que lidar com um problema de família. Enquanto tudo isso tá acontecendo, o vilão tá colocando o plano em ação.
Ele tem um dispositivo gigante que vai liberar um vírus digital ou algo assim que destrói toda a tecnologia dos países. A contagem regressiva começa e o trio precisa correr contra o tempo. Eles descobrem que o vilão vai fazer tudo durante um grande evento em alto mar, tipo uma festa de gala num navio, cheia de políticos, empresários e gente importante. E adivinha quem vai ter que se infiltrar na festa? Exato, nossos 3 desastres ambulantes. O guarda-costas mais azarado do mundo, o Michael Bryce, que só queria tirar umas férias tranquilas, sem estresse, sem tiros, sem explosões. Mas claro que isso não ia acontecer, né? Porque do nada quem aparece? Sonya Kincaid. Isso mesmo, a mulher mais maluca, destemida e boca suja do pedaço, casada com ninguém mais ninguém menos que Darius Kincaid, o assassino de aluguel mais procurado e mais debochado do planeta. Pronto, acabou o sossego do pobre do Bryce. Michael tá tentando se recuperar de todo o caos que viveu no primeiro filme. Tá fazendo terapia, prometendo que não vai mais usar armas, tentando ser zen. Só que a vida dele não colabora. Sonya invade o retiro de descanso dele, toda ensanguentada e gritando que precisa da ajuda dele para resgatar o Darius, que foi sequestrado. É claro que o Bryce diz não, né? Mas não adianta nada porque a mulher praticamente o arrasta pelo colarinho. Aí começa a loucura. Eles têm que atravessar meio mundo atrás do Darius, metendo o pé na porta, trocando tiro com metade da máfia europeia e ainda se metendo com a Interpol. E quando finalmente acham o Darius, a situação só piora. O trio tá junto de novo, e se tem uma coisa que a gente aprende rápido, é que esses 3 juntos só sabem causar confusão. É tiro, bomba, explosão, carro capotando e, claro, tudo recheado de piadas e brigas entre eles. O Darius vive chamando o Bryce de babaca. O Bryce tenta manter a calma e não matar ninguém. E a Sonya, bom, a Sonya quer matar todo mundo. Mas a missão deles não para só em resgatar o Darius. Eles descobrem que tem um plano muito maior em andamento, algo que pode acabar com toda a Europa. Um vilão chamado Aristotle Papadopoulos, um cara todo cheio de poder e planos mirabolantes, quer destruir a infraestrutura do continente inteiro. E adivinha quem são os únicos que podem impedir isso? Sim, o trio mais desajustado do universo. Eles são forçados a trabalhar com uma agente da Interpol, que já tá de saco cheio do Bryce, e com o pai dele, que é um guarda-costas ainda mais maluco e misterioso que ele. E a relação do Bryce com o pai? Um desastre total. É uma briga atrás da outra, como se não bastasse o caos que já estava rolando. E no meio disso tudo, o que mais rola? Muita perseguição, pancadaria e aquelas cenas exageradas de ação que a gente adora. Tipo carro voando por cima de barco, avião caindo, tiroteio no meio da cidade e umas reviravoltas completamente insanas. E mesmo com toda a confusão, os 3 acabam criando uma parceria meio torta, mas que funciona. Eles brigam o tempo todo, mas no fundo, um acaba salvando o outro, mesmo que seja reclamando e xingando no meio. O nosso herói, Michael Bryce, tá acabado. Depois de tudo o que passou no primeiro filme, tiroteio pra todo lado, levando porrada, protegendo um assassino maluco, o Darius. O cara decidiu tirar umas férias, mas não são férias normais, tipo ir pra praia tomar água de coco. Ele vai pra um retiro cheio de meditação, silêncio, nada de armas, nada de gritos. Ele quer paz. Tá todo certinho, ouvindo música relaxante, lendo livros de autoajuda, sonhando com uma licença oficial pra voltar a ser guarda-costas. Só que aí, bum! Fim da calmaria. Do nada, entra em cena a Sonya Kincaid, a mulher mais explosiva do universo. Ela chega metendo o pé na porta com sangue nos braços, com um lança-foguete, é sério, gritando como uma doida. Ela vira pro Michael e manda na lata. Meu marido foi sequestrado, e você vai me ajudar a salvar ele. O Michael fica tipo, eu tô de férias. Mas não adianta. A Sonya é do tipo que não pede, ela manda. E quando ela manda, você obedece ou ela te arrasta pelo pescoço. Michael até tenta fugir. Ele diz que tá de licença, que não pode nem tocar numa arma, que a terapeuta dele proibiu qualquer envolvimento com violência. Mas a Sonya nem ouve. Ela simplesmente enfia o cara no meio da missão como se ele fosse o parceiro oficial dela. E é aí que começa o verdadeiro caos. A missão? Resgatar o Darius, que tá preso sabe-se lá onde. Eles precisam encontrar pistas, bater em bandidos, invadir esconderijos. E detalhe, o Michael ainda tá tentando resolver tudo sem usar armas. Imagina só,
No meio de um tiroteio, ele tentando conversar, fugir, se esconder, enquanto a Sônia tá jogando granadas, dando tiro e explodindo tudo ao redor. É hilário, porque ele só queria ficar em paz, mas acaba no meio da maior encrenca. Enquanto eles vão atrás do Darius, várias cenas malucas acontecem. Tipo, eles invadem um clube noturno cheio de criminosos armados até os dentes. A Sônia já chega atirando em todo mundo como se fosse videogame. O Michael, desesperado, tenta sobreviver sem matar ninguém, o que, convenhamos, é quase impossível com a Sônia do lado. Tem uma hora que ela explode uma moto só porque o cara olhou torto pra ela. E no meio disso tudo, eles vão discutindo sem parar. A Sônia não para de xingar o Michael, dizendo que ele é inútil, molenga, certinho demais. Ele retruca, dizendo que ela é completamente maluca, que ele quer uma vida normal, sem sangue, sem loucura. Mas, mesmo brigando, eles continuam juntos, seguindo pista por pista, até finalmente descobrirem onde o Darius está sendo mantido. E aí vem mais uma cena insana, o resgate. O lugar é tipo uma prisão improvisada, cheia de guardas armados, lasers, armadilhas. O Michael tenta bolar um plano todo certinho, com entrada furtiva e sem violência. A Sônia nem deixa ele terminar. Ela simplesmente invade o lugar, gritando e atirando para todo lado. O Michael não tem escolha a não ser ir atrás, se abaixando para não levar bala perdida. Depois de muita gritaria, tiros e explosões, de novo, eles finalmente conseguem libertar o Darius. E como o Darius reage? Ele tá de boa, tranquilo, como se tivesse só tirando uma soneca. Faz piada, dá risada e ainda pergunta por que o Michael demorou tanto. A cara do Michael nesse momento é impagável. Ele salvou o cara, quase morreu no processo e ainda leva bronca. E pronto. Os três estão juntos de novo. Michael, que queria paz, agora tá no meio da dupla mais perigosa e maluca do mundo. Sônia, que queria salvar o marido, já tá planejando a próxima loucura. E Darius, feliz da vida, só quer saber de curtir a confusão. Depois daquele resgate insano, o Darius tá livre. A Sônia tá toda feliz e o Michael... Bom, o Michael tá arrependido de ter acordado naquele dia. Ele ainda tá tentando entender como foi parar naquela confusão de novo. Mas não dá tempo nem de respirar, porque rapidinho eles caem nas mãos da Interpol. Isso mesmo, a Polícia Internacional aparece e prende os três. Mas calma, não é porque querem jogá-los na cadeia, é porque eles precisam deles. Isso mesmo, a agente Bob O'Neill tem uma missão urgente e precisa justamente desse trio de encrenqueiros. Agora presta atenção. Existe um plano muito perigoso sendo preparado por um vilão chamado Aristotle Papadopoulos. Esse cara não é só um chefão qualquer. Ele é rico, poderoso, perigoso e tá querendo destruir toda a infraestrutura da Europa. Tipo, derrubar energia elétrica, comunicação, sistema financeiro, tudo. Ele quer jogar o continente inteiro no caos. E por quê? Porque ele se acha um gênio incompreendido e quer vingança pelo que fizeram com o país dele. A Interpol sabe que não vai conseguir se infiltrar no esquema do vilão com agentes certinhos. Então o que fazem? Mandam o trio mais imprevisível do planeta para trabalhar disfarçado. Sim, isso mesmo. Eles são forçados a ajudar. Até porque, se recusarem, vão todos para a cadeia. E aí começa a verdadeira missão. Se infiltrar, descobrir o plano do vilão e impedir que tudo vá pelos ares. Claro que isso não vai rolar de um jeito normal, né? Nada com esse trio é simples. Eles têm que viajar, fingir que são pessoas que não são, se meter com mafiosos, entrar em festas milionárias, roubar informações e sobreviver no meio de balas voando para todo lado. E como sempre, Darius e Sônia estão super tranquilos com isso. Para eles é diversão. O Michael, por outro lado, tá pirando. Ele vive tomando porrada, se sujando de sangue que nem é dele, fugindo de carro em alta velocidade e gritando: "Isso não faz parte do plano." No meio dessa missão toda, a coisa que mais pega é que o Michael começa a perder completamente o controle da própria vida. Ele queria ser um guarda-costas de elite, certinho, com tudo nos eixos. Mas agora tá trabalhando com criminosos, matando bandidos, dirigindo carros que explodem e, pior de tudo, ouvindo conselhos da Sônia, que é completamente pirada. E aí vem uma virada maluca. Do nada, aparece o pai do Michael, que também era guarda-costas no passado. E esse cara é uma mistura de James Bond com Vovô Pistola. Ele entra na história com estilo, salvando o trio de um ataque e fazendo piada como se fosse só mais um dia comum. Só que a relação dele com o Michael é super tensa. O pai é do tipo que nunca levou o filho a sério,
vive zoando ele e achando que o Michael é fraco. E o Michael, claro, morre de raiva disso. Então, além de salvar o mundo, ele ainda tem que lidar com um problema de família. Enquanto tudo isso está acontecendo, o vilão está colocando o plano em ação. Ele tem um dispositivo gigante que vai liberar um vírus digital ou algo assim que destrói toda a tecnologia dos países. A contagem regressiva começa e o trio precisa correr contra o tempo. Eles descobrem que o vilão vai fazer tudo durante um grande evento em alto mar, tipo uma festa de gala num navio, cheia de políticos, empresários e gente importante. E adivinha quem vai ter que se infiltrar na festa? Exato, nossos 3 desastres ambulantes. O guarda-costas mais azarado do mundo, o Michael Bryce, que só queria tirar umas férias tranquilas, sem estresse, sem tiros, sem explosões. Mas claro que isso não ia acontecer, né? Porque do nada quem aparece? Sonya Kincaid. Isso mesmo, a mulher mais maluca, destemida e boca suja do pedaço, casada com ninguém mais ninguém menos que Darius Kincaid, o assassino de aluguel mais procurado e mais debochado do planeta. Pronto, acabou o sossego do pobre do Bryce. Michael tá tentando se recuperar de todo o caos que viveu no primeiro filme. Tá fazendo terapia, prometendo que não vai mais usar armas, tentando ser zen. Só que a vida dele não colabora. Sonya invade o retiro de descanso dele, toda ensanguentada e gritando que precisa da ajuda dele para resgatar o Darius, que foi sequestrado. É claro que o Bryce diz não, né? Mas não adianta nada porque a mulher praticamente o arrasta pelo colarinho. Aí começa a loucura. Eles têm que atravessar meio mundo atrás do Darius, metendo o pé na porta, trocando tiro com metade da máfia europeia e ainda se metendo com a Interpol. E quando finalmente acham o Darius, a situação só piora. O trio tá junto de novo, e se tem uma coisa que a gente aprende rápido, é que esses 3 juntos só sabem causar confusão. É tiro, bomba, explosão, carro capotando e, claro, tudo recheado de piadas e brigas entre eles. O Darius vive chamando o Bryce de babaca. O Bryce tenta manter a calma e não matar ninguém. E a Sonya, bom, a Sonya quer matar todo mundo. Mas a missão deles não para só em resgatar o Darius. Eles descobrem que tem um plano muito maior em andamento, algo que pode acabar com toda a Europa. Um vilão chamado Aristotle Papadopoulos, um cara todo cheio de poder e planos mirabolantes, quer destruir a infraestrutura do continente inteiro. E adivinha quem são os únicos que podem impedir isso? Sim, o trio mais desajustado do universo. Eles são forçados a trabalhar com uma agente da Interpol, que já tá de saco cheio do Bryce, e com o pai dele, que é um guarda-costas ainda mais maluco e misterioso que ele. E a relação do Bryce com o pai? Um desastre total. É uma briga atrás da outra, como se não bastasse o caos que já estava rolando. E no meio disso tudo, o que mais rola? Muita perseguição, pancadaria e aquelas cenas exageradas de ação que a gente adora, tipo carro voando por cima de barco, avião caindo, tiroteio no meio da cidade e umas reviravoltas completamente insanas. E mesmo com toda a confusão, os 3 acabam criando uma parceria meio torta, mas que funciona. Eles brigam o tempo todo, mas no fundo, um acaba salvando o outro, mesmo que seja reclamando e xingando no meio. O nosso herói, Michael Bryce, tá acabado. Depois de tudo o que passou no primeiro filme, tiroteio pra todo lado, levando porrada, protegendo um assassino maluco, o Darius. O cara decidiu tirar umas férias. Mas não são férias normais, tipo ir pra praia tomar água de coco. Ele vai pra um retiro cheio de meditação, silêncio, nada de armas, nada de gritos. Ele quer paz. Tá todo certinho, ouvindo música relaxante, lendo livros de autoajuda, sonhando com uma licença oficial pra voltar a ser guarda-costas. Só que aí, bum! Fim da calmaria. Do nada, entra em cena a Sonya Kincaid, a mulher mais explosiva do universo. Ela chega metendo o pé na porta com sangue nos braços, com um lança-foguete, é sério, gritando como uma doida. Ela vira pro Michael e manda na lata. Meu marido foi sequestrado, e você vai me ajudar a salvar ele. O Michael fica tipo, eu tô de férias. Mas não adianta. A Sonya é do tipo que não pede, ela manda. E quando ela manda, você obedece ou ela te arrasta pelo pescoço. Michael até tenta fugir. Ele diz que tá de licença, que não pode nem tocar numa arma, que a terapeuta dele proibiu qualquer envolvimento com violência. Mas a Sonya nem ouve. Ela simplesmente enfia o cara no meio da missão como se ele fosse o parceiro oficial dela.
E é aí que começa o verdadeiro caos. A missão? Resgatar o Darius, que tá preso sabe-se lá onde. Eles precisam encontrar pistas, bater em bandidos, invadir esconderijos. E detalhe, o Michael ainda tá tentando resolver tudo sem usar armas. Imagina só, no meio de um tiroteio, ele tentando conversar, fugir, se esconder, enquanto a Sônia tá jogando granadas, dando tiro e explodindo tudo ao redor. É hilário, porque ele só queria ficar em paz, mas acaba no meio da maior encrenca. Enquanto eles vão atrás do Darius, várias cenas malucas acontecem. Tipo, eles invadem um clube noturno cheio de criminosos armados até os dentes. A Sônia já chega atirando em todo mundo como se fosse videogame. O Michael, desesperado, tenta sobreviver sem matar ninguém, o que, convenhamos, é quase impossível com a Sônia do lado. Tem uma hora que ela explode uma moto só porque o cara olhou torto pra ela. E no meio disso tudo, eles vão discutindo sem parar. A Sônia não para de xingar o Michael, dizendo que ele é inútil, molenga, certinho demais. Ele retruca, dizendo que ela é completamente maluca, que ele quer uma vida normal, sem sangue, sem loucura. Mas, mesmo brigando, eles continuam juntos, seguindo pista por pista, até finalmente descobrirem onde o Darius está sendo mantido. E aí vem mais uma cena insana, o resgate. O lugar é tipo uma prisão improvisada, cheia de guardas armados, lasers, armadilhas. O Michael tenta bolar um plano todo certinho, com entrada furtiva e sem violência. A Sônia nem deixa ele terminar. Ela simplesmente invade o lugar, gritando e atirando para todo lado. O Michael não tem escolha a não ser ir atrás, se abaixando para não levar bala perdida. Depois de muita gritaria, tiros e explosões, de novo, eles finalmente conseguem libertar o Darius. E como o Darius reage? Ele tá de boa, tranquilo, como se tivesse só tirando uma soneca. Faz piada, dá risada e ainda pergunta por que o Michael demorou tanto. A cara do Michael nesse momento é impagável. Ele salvou o cara, quase morreu no processo e ainda leva bronca. E pronto. Os três estão juntos de novo. Michael, que queria paz, agora tá no meio da dupla mais perigosa e maluca do mundo. Sônia, que queria salvar o marido, já tá planejando a próxima loucura. E Darius, feliz da vida, só quer saber de curtir a confusão. Depois daquele resgate insano, o Darius tá livre. A Sônia tá toda feliz e o Michael... Bom, o Michael tá arrependido de ter acordado naquele dia. Ele ainda tá tentando entender como foi parar naquela confusão de novo. Mas não dá tempo nem de respirar, porque rapidinho eles caem nas mãos da Interpol. Isso mesmo, a Polícia Internacional aparece e prende os três. Mas calma, não é porque querem jogá-los na cadeia, é porque eles precisam deles. Isso mesmo, a agente Bob O'Neill tem uma missão urgente e precisa justamente desse trio de encrenqueiros. Agora presta atenção. Existe um plano muito perigoso sendo preparado por um vilão chamado Aristotle Papadopoulos. Esse cara não é só um chefão qualquer. Ele é rico, poderoso, perigoso e tá querendo destruir toda a infraestrutura da Europa. Tipo, derrubar energia elétrica, comunicação, sistema financeiro, tudo. Ele quer jogar o continente inteiro no caos. E por quê? Porque ele se acha um gênio incompreendido e quer vingança pelo que fizeram com o país dele. A Interpol sabe que não vai conseguir se infiltrar no esquema do vilão com agentes certinhos. Então o que fazem? Mandam o trio mais imprevisível do planeta para trabalhar disfarçado. Sim, isso mesmo. Eles são forçados a ajudar. Até porque, se recusarem, vão todos para a cadeia. E aí começa a verdadeira missão. Se infiltrar, descobrir o plano do vilão e impedir que tudo vá pelos ares. Claro que isso não vai rolar de um jeito normal, né? Nada com esse trio é simples. Eles têm que viajar, fingir que são pessoas que não são, se meter com mafiosos, entrar em festas milionárias, roubar informações e sobreviver no meio de balas voando para todo lado. E como sempre, Darius e Sônia estão super tranquilos com isso. Para eles é diversão. O Michael, por outro lado, tá pirando. Ele vive tomando porrada, se sujando de sangue que nem é dele, fugindo de carro em alta velocidade e gritando: "Isso não faz parte do plano." No meio dessa missão toda, a coisa que mais pega é que o Michael começa a perder completamente o controle da própria vida. Ele queria ser um guarda-costas de elite, certinho, com tudo nos eixos. Mas agora tá trabalhando com criminosos, matando bandidos, dirigindo carros que explodem e, pior de tudo, ouvindo conselhos da Sônia, que é completamente pirada. E aí vem uma virada maluca. Do nada, aparece o pai do Michael, que também era guarda-costas no passado.
E esse cara é uma mistura de James Bond com Vovô Pistola. Ele entra na história com estilo, salvando o trio de um ataque e fazendo piada como se fosse só mais um dia comum. Só que a relação dele com o Michael é super tensa. O pai é do tipo que nunca levou o filho a sério, vive zoando ele e achando que o Michael é fraco. E o Michael, claro, morre de raiva disso. Então, além de salvar o mundo, ele ainda tem que lidar com um problema de família. Enquanto tudo isso está acontecendo, o vilão está colocando o plano em ação. Ele tem um dispositivo gigante que vai liberar um vírus digital ou algo assim que destrói toda a tecnologia dos países. A contagem regressiva começa e o trio precisa correr contra o tempo. Eles descobrem que o vilão vai fazer tudo durante um grande evento em alto mar, tipo uma festa de gala num navio, cheia de políticos, empresários e gente importante. E adivinha quem vai ter que se infiltrar na festa? Exato, nossos 3 desastres ambulantes. O guarda-costas mais azarado do mundo, o Michael Bryce, que só queria tirar umas férias tranquilas, sem estresse, sem tiros, sem explosões. Mas claro que isso não ia acontecer, né? Porque do nada quem aparece? Sonya Kincaid. Isso mesmo, a mulher mais maluca, destemida e boca suja do pedaço, casada com ninguém mais ninguém menos que Darius Kincaid, o assassino de aluguel mais procurado e mais debochado do planeta. Pronto, acabou o sossego do pobre do Bryce. Michael tá tentando se recuperar de todo o caos que viveu no primeiro filme. Tá fazendo terapia, prometendo que não vai mais usar armas, tentando ser zen. Só que a vida dele não colabora. Sonya invade o retiro de descanso dele, toda ensanguentada e gritando que precisa da ajuda dele para resgatar o Darius, que foi sequestrado. É claro que o Bryce diz não, né? Mas não adianta nada porque a mulher praticamente o arrasta pelo colarinho. Aí começa a loucura. Eles têm que atravessar meio mundo atrás do Darius, metendo o pé na porta, trocando tiro com metade da máfia europeia e ainda se metendo com a Interpol. E quando finalmente acham o Darius, a situação só piora. O trio tá junto de novo, e se tem uma coisa que a gente aprende rápido, é que esses 3 juntos só sabem causar confusão. É tiro, bomba, explosão, carro capotando e, claro, tudo recheado de piadas e brigas entre eles. O Darius vive chamando o Bryce de babaca. O Bryce tenta manter a calma e não matar ninguém. E a Sonya, bom, a Sonya quer matar todo mundo. Mas a missão deles não para só em resgatar o Darius. Eles descobrem que tem um plano muito maior em andamento, algo que pode acabar com toda a Europa. Um vilão chamado Aristotle Papadopoulos, um cara todo cheio de poder e planos mirabolantes, quer destruir a infraestrutura do continente inteiro. E adivinha quem são os únicos que podem impedir isso? Sim, o trio mais desajustado do universo. Eles são forçados a trabalhar com uma agente da Interpol, que já tá de saco cheio do Bryce, e com o pai dele, que é um guarda-costas ainda mais maluco e misterioso que ele. E a relação do Bryce com o pai? Um desastre total. É uma briga atrás da outra, como se não bastasse o caos que já estava rolando. E no meio disso tudo, o que mais rola? Muita perseguição, pancadaria e aquelas cenas exageradas de ação que a gente adora. Tipo carro voando por cima de barco, avião caindo, tiroteio no meio da cidade e umas reviravoltas completamente insanas. E mesmo com toda a confusão, os 3 acabam criando uma parceria meio torta, mas que funciona. Eles brigam o tempo todo, mas no fundo, um acaba salvando o outro, mesmo que seja reclamando e xingando no meio. O nosso herói, Michael Bryce, tá acabado. Depois de tudo o que passou no primeiro filme, tiroteio pra todo lado, levando porrada, protegendo um assassino maluco, o Darius. O cara decidiu tirar umas férias, mas não são férias normais, tipo ir pra praia tomar água de coco. Ele vai pra um retiro cheio de meditação, silêncio, nada de armas, nada de gritos. Ele quer paz. Tá todo certinho, ouvindo música relaxante, lendo livros de autoajuda, sonhando com uma licença oficial pra voltar a ser guarda-costas. Só que aí, bum! Fim da calmaria. Do nada, entra em cena a Sonya Kincaid, a mulher mais explosiva do universo. Ela chega metendo o pé na porta com sangue nos braços, com um lança-foguete, é sério, gritando como uma doida. Ela vira pro Michael e manda na lata. Meu marido foi sequestrado, e você vai me ajudar a salvar ele. O Michael fica tipo, eu tô de férias. Mas não adianta. A Sonya é do tipo que não pede, ela manda. E quando ela manda, você obedece ou ela te arrasta pelo pescoço.
Michael até tenta fugir. Ele diz que tá de licença, que não pode nem tocar numa arma, que a terapeuta dele proibiu qualquer envolvimento com violência. Mas a Sônia nem ouve. Ela simplesmente enfia o cara no meio da missão como se ele fosse o parceiro oficial dela. E é aí que começa o verdadeiro caos. A missão? Resgatar o Darius, que tá preso sabe-se lá onde. Eles precisam encontrar pistas, bater em bandidos, invadir esconderijos. E detalhe, o Michael ainda tá tentando resolver tudo sem usar armas. Imagina só, no meio de um tiroteio, ele tentando conversar, fugir, se esconder, enquanto a Sônia tá jogando granadas, dando tiro e explodindo tudo ao redor. É hilário, porque ele só queria ficar em paz, mas acaba no meio da maior encrenca. Enquanto eles vão atrás do Darius, várias cenas malucas acontecem. Tipo, eles invadem um clube noturno cheio de criminosos armados até os dentes. A Sônia já chega atirando em todo mundo como se fosse videogame. O Michael, desesperado, tenta sobreviver sem matar ninguém, o que, convenhamos, é quase impossível com a Sônia do lado. Tem uma hora que ela explode uma moto só porque o cara olhou torto pra ela. E no meio disso tudo, eles vão discutindo sem parar. A Sônia não para de xingar o Michael, dizendo que ele é inútil, molenga, certinho demais. Ele retruca, dizendo que ela é completamente maluca, que ele quer uma vida normal, sem sangue, sem loucura. Mas, mesmo brigando, eles continuam juntos, seguindo pista por pista, até finalmente descobrirem onde o Darius está sendo mantido. E aí vem mais uma cena insana, o resgate. O lugar é tipo uma prisão improvisada, cheia de guardas armados, lasers, armadilhas. O Michael tenta bolar um plano todo certinho, com entrada furtiva e sem violência. A Sônia nem deixa ele terminar. Ela simplesmente invade o lugar, gritando e atirando para todo lado. O Michael não tem escolha a não ser ir atrás, se abaixando para não levar bala perdida. Depois de muita gritaria, tiros e explosões, de novo, eles finalmente conseguem libertar o Darius. E como o Darius reage? Ele tá de boa, tranquilo, como se tivesse só tirando uma soneca. Faz piada, dá risada e ainda pergunta por que o Michael demorou tanto. A cara do Michael nesse momento é impagável. Ele salvou o cara, quase morreu no processo e ainda leva bronca. E pronto. Os três estão juntos de novo. Michael, que queria paz, agora tá no meio da dupla mais perigosa e maluca do mundo. Sônia, que queria salvar o marido, já tá planejando a próxima loucura. E Darius, feliz da vida, só quer saber de curtir a confusão. Depois daquele resgate insano, o Darius tá livre. A Sônia tá toda feliz e o Michael... Bom, o Michael tá arrependido de ter acordado naquele dia. Ele ainda tá tentando entender como foi parar naquela confusão de novo. Mas não dá tempo nem de respirar, porque rapidinho eles caem nas mãos da Interpol. Isso mesmo, a Polícia Internacional aparece e prende os três. Mas calma, não é porque querem jogá-los na cadeia, é porque eles precisam deles. Isso mesmo, a agente Bob O'Neill tem uma missão urgente e precisa justamente desse trio de encrenqueiros. Agora presta atenção. Existe um plano muito perigoso sendo preparado por um vilão chamado Aristotle Papadopoulos. Esse cara não é só um chefão qualquer. Ele é rico, poderoso, perigoso e tá querendo destruir toda a infraestrutura da Europa. Tipo, derrubar energia elétrica, comunicação, sistema financeiro, tudo. Ele quer jogar o continente inteiro no caos. E por quê? Porque ele se acha um gênio incompreendido e quer vingança pelo que fizeram com o país dele. A Interpol sabe que não vai conseguir se infiltrar no esquema do vilão com agentes certinhos. Então o que fazem? Mandam o trio mais imprevisível do planeta para trabalhar disfarçado. Sim, isso mesmo. Eles são forçados a ajudar. Até porque, se recusarem, vão todos para a cadeia. E aí começa a verdadeira missão. Se infiltrar, descobrir o plano do vilão e impedir que tudo vá pelos ares. Claro que isso não vai rolar de um jeito normal, né? Nada com esse trio é simples. Eles têm que viajar, fingir que são pessoas que não são, se meter com mafiosos, entrar em festas milionárias, roubar informações e sobreviver no meio de balas voando para todo lado. E como sempre, Darius e Sônia estão super tranquilos com isso. Para eles é diversão. O Michael, por outro lado, tá pirando. Ele vive tomando porrada, se sujando de sangue que nem é dele, fugindo de carro em alta velocidade e gritando: "Isso não faz parte do plano." No meio dessa missão toda, a coisa que mais pega é que o Michael começa a perder completamente o controle da própria vida. Ele queria ser um guarda-costas de elite, certinho, com tudo nos eixos.
mas agora tá trabalhando com criminosos, matando bandidos, dirigindo carros que explodem e, pior de tudo, ouvindo conselhos da Sônia, que é completamente pirada. E aí vem uma virada maluca. Do nada, aparece o pai do Michael, que também era guarda-costas no passado. E esse cara é uma mistura de James Bond com Vovô Pistola. Ele entra na história com estilo, salvando o trio de um ataque e fazendo piada como se fosse só mais um dia comum. Só que a relação dele com o Michael é super tensa. O pai é do tipo que nunca levou o filho a sério, vive zoando ele e achando que o Michael é fraco. E o Michael, claro, morre de raiva disso. Então, além de salvar o mundo, ele ainda tem que lidar com um problema de família. Enquanto tudo isso está acontecendo, o vilão está colocando o plano em ação. Ele tem um dispositivo gigante que vai liberar um vírus digital ou algo assim que destrói toda a tecnologia dos países. A contagem regressiva começa e o trio precisa correr contra o tempo. Eles descobrem que o vilão vai fazer tudo durante um grande evento em alto mar, tipo uma festa de gala num navio, cheia de políticos, empresários e gente importante. E adivinha quem vai ter que se infiltrar na festa? Exato, nossos 3 desastres ambulantes. O guarda-costas mais azarado do mundo, o Michael Bryce, que só queria tirar umas férias tranquilas, sem estresse, sem tiros, sem explosões. Mas claro que isso não ia acontecer, né? Porque do nada quem aparece? Sonia Kincaid. Isso mesmo, a mulher mais maluca, destemida e boca suja do pedaço, casada com ninguém mais ninguém menos que Darius Kincaid, o assassino de aluguel mais procurado e mais debochado do planeta. Pronto, acabou o sossego do pobre do Bryce. Michael tá tentando se recuperar de todo o caos que viveu no primeiro filme. Tá fazendo terapia, prometendo que não vai mais usar armas, tentando ser zen. Só que a vida dele não colabora. Sonia invade o retiro de descanso dele, toda ensanguentada e gritando que precisa da ajuda dele para resgatar o Darius, que foi sequestrado. É claro que o Bryce diz não, né? Mas não adianta nada porque a mulher praticamente o arrasta pelo colarinho. Aí começa a loucura. Eles têm que atravessar meio mundo atrás do Darius, metendo o pé na porta, trocando tiro com metade da máfia europeia e ainda se metendo com a Interpol. E quando finalmente acham o Darius, a situação só piora. O trio tá junto de novo, e se tem uma coisa que a gente aprende rápido, é que esses 3 juntos só sabem causar confusão. É tiro, bomba, explosão, carro capotando e, claro, tudo recheado de piadas e brigas entre eles. O Darius vive chamando o Bryce de babaca. O Bryce tenta manter a calma e não matar ninguém. E a Sônia, bom, a Sônia quer matar todo mundo. Mas a missão deles não para só em resgatar o Darius. Eles descobrem que tem um plano muito maior em andamento, algo que pode acabar com toda a Europa. Um vilão chamado Aristotle Papadopoulos, um cara todo cheio de poder e planos mirabolantes, quer destruir a infraestrutura do continente inteiro. E adivinha quem são os únicos que podem impedir isso? Sim, o trio mais desajustado do universo. Eles são forçados a trabalhar com uma agente da Interpol, que já tá de saco cheio do Bryce, e com o pai dele, que é um guarda-costas ainda mais maluco e misterioso que ele. E a relação do Bryce com o pai? Um desastre total. É uma briga atrás da outra, como se não bastasse o caos que já estava rolando. E no meio disso tudo, o que mais rola? Muita perseguição, pancadaria e aquelas cenas exageradas de ação que a gente adora. Tipo carro voando por cima de barco, avião caindo, tiroteio no meio da cidade e umas reviravoltas completamente insanas. E mesmo com toda a confusão, os 3 acabam criando uma parceria meio torta, mas que funciona. Eles brigam o tempo todo, mas no fundo, um acaba salvando o outro, mesmo que seja reclamando e xingando no meio. O nosso herói, Michael Bryce, tá acabado. Depois de tudo o que passou no primeiro filme, tiroteio pra todo lado, levando porrada, protegendo um assassino maluco, o Darius. O cara decidiu tirar umas férias, mas não são férias normais, tipo ir pra praia tomar água de coco. Ele vai pra um retiro cheio de meditação, silêncio, nada de armas, nada de gritos. Ele quer paz. Tá todo certinho, ouvindo música relaxante, lendo livros de autoajuda, sonhando com uma licença oficial pra voltar a ser guarda-costas. Só que aí, bum! Fim da calmaria. Do nada, entra em cena a Sonia Kincaid, a mulher mais explosiva do universo. Ela chega metendo o pé na porta com sangue nos braços, com um lança-foguete, é sério, gritando como uma doida.
Ela vira pro Michael e manda na lata: "Meu marido foi sequestrado e você vai me ajudar a salvar ele." O Michael fica tipo: "Eu tô de férias." Mas não adianta. A Sônia é do tipo que não pede, ela manda. E quando ela manda, você obedece ou ela te arrasta pelo pescoço. Michael até tenta fugir. Ele diz que tá de licença, que não pode nem tocar numa arma, que a terapeuta dele proibiu qualquer envolvimento com violência. Mas a Sônia nem ouve. Ela simplesmente enfia o cara no meio da missão como se ele fosse o parceiro oficial dela. E é aí que começa o verdadeiro caos. A missão? Resgatar o Darius, que tá preso sabe-se lá onde. Eles precisam encontrar pistas, bater em bandidos, invadir esconderijos. E detalhe, o Michael ainda tá tentando resolver tudo sem usar armas. Imagina só, no meio de um tiroteio, ele tentando conversar, fugir, se esconder, enquanto a Sônia tá jogando granadas, dando tiro e explodindo tudo ao redor. É hilário, porque ele só queria ficar em paz, mas acaba no meio da maior encrenca. Enquanto eles vão atrás do Darius, várias cenas malucas acontecem. Tipo, eles invadem um clube noturno cheio de criminosos armados até os dentes. A Sônia já chega atirando em todo mundo como se fosse videogame. O Michael, desesperado, tenta sobreviver sem matar ninguém, o que, convenhamos, é quase impossível com a Sônia do lado. Tem uma hora que ela explode uma moto só porque o cara olhou torto pra ela. E no meio disso tudo, eles vão discutindo sem parar. A Sônia não para de xingar o Michael, dizendo que ele é inútil, molenga, certinho demais. Ele retruca, dizendo que ela é completamente maluca, que ele quer uma vida normal, sem sangue, sem loucura. Mas, mesmo brigando, eles continuam juntos, seguindo pista por pista, até finalmente descobrirem onde o Darius está sendo mantido. E aí vem mais uma cena insana, o resgate. O lugar é tipo uma prisão improvisada, cheia de guardas armados, lasers, armadilhas. O Michael tenta bolar um plano todo certinho, com entrada furtiva e sem violência. A Sônia nem deixa ele terminar. Ela simplesmente invade o lugar, gritando e atirando para todo lado. O Michael não tem escolha a não ser ir atrás, se abaixando para não levar bala perdida. Depois de muita gritaria, tiros e explosões, de novo, eles finalmente conseguem libertar o Darius. E como o Darius reage? Ele tá de boa, tranquilo, como se tivesse só tirando uma soneca. Faz piada, dá risada e ainda pergunta por que o Michael demorou tanto. A cara do Michael nesse momento é impagável. Ele salvou o cara, quase morreu no processo e ainda leva bronca. E pronto. Os três estão juntos de novo. Michael, que queria paz, agora tá no meio da dupla mais perigosa e maluca do mundo. Sônia, que queria salvar o marido, já tá planejando a próxima loucura. E Darius, feliz da vida, só quer saber de curtir a confusão. Depois daquele resgate insano, o Darius tá livre. A Sônia tá toda feliz e o Michael... Bom, o Michael tá arrependido de ter acordado naquele dia. Ele ainda tá tentando entender como foi parar naquela confusão de novo. Mas não dá tempo nem de respirar, porque rapidinho eles caem nas mãos da Interpol. Isso mesmo, a Polícia Internacional aparece e prende os três. Mas calma, não é porque querem jogá-los na cadeia, é porque eles precisam deles. Isso mesmo, a agente Bob O'Neill tem uma missão urgente e precisa justamente desse trio de encrenqueiros. Agora presta atenção. Existe um plano muito perigoso sendo preparado por um vilão chamado Aristotle Papadopoulos. Esse cara não é só um chefão qualquer. Ele é rico, poderoso, perigoso e tá querendo destruir toda a infraestrutura da Europa. Tipo, derrubar energia elétrica, comunicação, sistema financeiro, tudo. Ele quer jogar o continente inteiro no caos. E por quê? Porque ele se acha um gênio incompreendido e quer vingança pelo que fizeram com o país dele. A Interpol sabe que não vai conseguir se infiltrar no esquema do vilão com agentes certinhos. Então o que fazem? Mandam o trio mais imprevisível do planeta para trabalhar disfarçado. Sim, isso mesmo. Eles são forçados a ajudar. Até porque, se recusarem, vão todos para a cadeia. E aí começa a verdadeira missão. Se infiltrar, descobrir o plano do vilão e impedir que tudo vá pelos ares. Claro que isso não vai rolar de um jeito normal, né? Nada com esse trio é simples. Eles têm que viajar, fingir que são pessoas que não são, se meter com mafiosos, entrar em festas milionárias, roubar informações e sobreviver no meio de balas voando para todo lado. E como sempre, Darius e Sônia estão super tranquilos com isso. Para eles é diversão. O Michael, por outro lado, tá pirando.
Ele vive tomando porrada, se sujando de sangue que nem é dele, fugindo de carro em alta velocidade e gritando: "Isso não faz parte do plano." No meio dessa missão toda, a coisa que mais pega é que o Michael começa a perder completamente o controle da própria vida. Ele queria ser um guarda-costas de elite, certinho, com tudo nos eixos. Mas agora tá trabalhando com criminosos, matando bandidos, dirigindo carros que explodem e, pior de tudo, ouvindo conselhos da Sônia, que é completamente pirada. E aí vem uma virada maluca. Do nada, aparece o pai do Michael, que também era guarda-costas no passado. E esse cara é uma mistura de James Bond com Vovô Pistola. Ele entra na história com estilo, salvando o trio de um ataque e fazendo piada como se fosse só mais um dia comum. Só que a relação dele com o Michael é super tensa. O pai é do tipo que nunca levou o filho a sério, vive zoando ele e achando que o Michael é fraco. E o Michael, claro, morre de raiva disso. Então, além de salvar o mundo, ele ainda tem que lidar com um problema de família. Enquanto tudo isso está acontecendo, o vilão está colocando o plano em ação. Ele tem um dispositivo gigante que vai liberar um vírus digital ou algo assim que destrói toda a tecnologia dos países. A contagem regressiva começa e o trio precisa correr contra o tempo. Eles descobrem que o vilão vai fazer tudo durante um grande evento em alto mar, tipo uma festa de gala num navio, cheia de políticos, empresários e gente importante. E adivinha quem vai ter que se infiltrar na festa? Exato, nossos 3 desastres ambulantes. O guarda-costas mais azarado do mundo, o Michael Bryce, que só queria tirar umas férias tranquilas, sem estresse, sem tiros, sem explosões. Mas claro que isso não ia acontecer, né? Porque do nada quem aparece? Sonia Kincaid. Isso mesmo, a mulher mais maluca, destemida e boca suja do pedaço, casada com ninguém mais ninguém menos que Darius Kincaid, o assassino de aluguel mais procurado e mais debochado do planeta. Pronto, acabou o sossego do pobre do Bryce. Michael tá tentando se recuperar de todo o caos que viveu no primeiro filme. Tá fazendo terapia, prometendo que não vai mais usar armas, tentando ser zen. Só que a vida dele não colabora. Sonia invade o retiro de descanso dele, toda ensanguentada e gritando que precisa da ajuda dele para resgatar o Darius, que foi sequestrado. É claro que o Bryce diz não, né? Mas não adianta nada porque a mulher praticamente o arrasta pelo colarinho. Aí começa a loucura. Eles têm que atravessar meio mundo atrás do Darius, metendo o pé na porta, trocando tiro com metade da máfia europeia e ainda se metendo com a Interpol. E quando finalmente acham o Darius, a situação só piora. O trio tá junto de novo, e se tem uma coisa que a gente aprende rápido, é que esses 3 juntos só sabem causar confusão. É tiro, bomba, explosão, carro capotando e, claro, tudo recheado de piadas e brigas entre eles. O Darius vive chamando o Bryce de babaca. O Bryce tenta manter a calma e não matar ninguém. E a Sônia, bom, a Sônia quer matar todo mundo. Mas a missão deles não para só em resgatar o Darius. Eles descobrem que tem um plano muito maior em andamento, algo que pode acabar com toda a Europa. Um vilão chamado Aristotle Papadopoulos, um cara todo cheio de poder e planos mirabolantes, quer destruir a infraestrutura do continente inteiro. E adivinha quem são os únicos que podem impedir isso? Sim, o trio mais desajustado do universo. Eles são forçados a trabalhar com uma agente da Interpol, que já tá de saco cheio do Bryce, e com o pai dele, que é um guarda-costas ainda mais maluco e misterioso que ele. E a relação do Bryce com o pai? Um desastre total. É uma briga atrás da outra, como se não bastasse o caos que já estava rolando. E no meio disso tudo, o que mais rola? Muita perseguição, pancadaria e aquelas cenas exageradas de ação que a gente adora. Tipo carro voando por cima de barco, avião caindo, tiroteio no meio da cidade e umas reviravoltas completamente insanas. E mesmo com toda a confusão, os 3 acabam criando uma parceria meio torta, mas que funciona. Eles brigam o tempo todo, mas no fundo, um acaba salvando o outro, mesmo que seja reclamando e xingando no meio. O nosso herói, Michael Bryce, tá acabado. Depois de tudo o que passou no primeiro filme, tiroteio pra todo lado, levando porrada, protegendo um assassino maluco, o Darius. O cara decidiu tirar umas férias, mas não são férias normais, tipo ir pra praia tomar água de coco. Ele vai pra um retiro cheio de meditação, silêncio, nada de armas, nada de gritos. Ele quer paz. Tá todo certinho, ouvindo música relaxante, lendo livros de autoajuda,
sonhando com uma licença oficial para voltar a ser guarda-costas. Só que aí... Bum! Fim da calmaria. Do nada, entra em cena a Sonya Kincaid, a mulher mais explosiva do universo. Ela chega metendo o pé na porta, com sangue nos braços, com um lança-foguete, é sério, gritando como uma doida. Ela vira pro Michael e manda na lata. Meu marido foi sequestrado, e você vai me ajudar a salvar ele. O Michael fica tipo, eu tô de férias. Mas não adianta. A Sonya é do tipo que não pede, ela manda. E quando ela manda, você obedece ou ela te arrasta pelo pescoço. Michael até tenta fugir. Ele diz que tá de licença, que não pode nem tocar numa arma, que a terapeuta dele proibiu qualquer envolvimento com violência. Mas a Sonya nem ouve. Ela simplesmente enfia o cara no meio da missão como se ele fosse o parceiro oficial dela. E é aí que começa o verdadeiro caos. A missão? Resgatar o Darius, que tá preso sabe-se lá onde. Eles precisam encontrar pistas, bater em bandidos, invadir esconderijos. E detalhe, o Michael ainda tá tentando resolver tudo sem usar armas. Imagina só, no meio de um tiroteio, ele tentando conversar, fugir, se esconder, enquanto a Sonya tá jogando granadas, dando tiro e explodindo tudo ao redor. É hilário, porque ele só queria ficar em paz, mas acaba no meio da maior encrenca. Enquanto eles vão atrás do Darius, várias cenas malucas acontecem. Tipo, eles invadem um clube noturno cheio de criminosos armados até os dentes. A Sonya já chega atirando em todo mundo como se fosse videogame. O Michael, desesperado, tenta sobreviver sem matar ninguém, o que, convenhamos, é quase impossível com a Sonya do lado. Tem uma hora que ela explode uma moto só porque o cara olhou torto pra ela. E no meio disso tudo, eles vão discutindo sem parar. A Sonya não para de xingar o Michael, dizendo que ele é inútil, molenga, certinho demais. Ele retruca, dizendo que ela é completamente maluca, que ele quer uma vida normal, sem sangue, sem loucura. Mas, mesmo brigando, eles continuam juntos, seguindo pista por pista, até finalmente descobrirem onde o Darius está sendo mantido. E aí vem mais uma cena insana, o resgate. O lugar é tipo uma prisão improvisada, cheia de guardas armados, lasers, armadilhas. O Michael tenta bolar um plano todo certinho, com entrada furtiva e sem violência. A Sonya nem deixa ele terminar. Ela simplesmente invade o lugar, gritando e atirando para todo lado. O Michael não tem escolha a não ser ir atrás, se abaixando para não levar bala perdida. Depois de muita gritaria, tiros e explosões, de novo, eles finalmente conseguem libertar o Darius. E como o Darius reage? Ele tá de boa, tranquilo, como se tivesse só tirando uma soneca. Faz piada, dá risada e ainda pergunta por que o Michael demorou tanto. A cara do Michael nesse momento é impagável. Ele salvou o cara, quase morreu no processo e ainda leva bronca. E pronto. Os três estão juntos de novo. Michael, que queria paz, agora tá no meio da dupla mais perigosa e maluca do mundo. Sonya, que queria salvar o marido, já tá planejando a próxima loucura. E Darius, feliz da vida, só quer saber de curtir a confusão. Depois daquele resgate insano, o Darius tá livre. A Sonya tá toda feliz e o Michael... Bom, o Michael tá arrependido de ter acordado naquele dia. Ele ainda tá tentando entender como foi parar naquela confusão de novo. Mas não dá tempo nem de respirar, porque rapidinho eles caem nas mãos da Interpol. Isso mesmo, a Polícia Internacional aparece e prende os três. Mas calma, não é porque querem jogá-los na cadeia, é porque eles precisam deles. Isso mesmo, a agente Bob O'Neill tem uma missão urgente e precisa justamente desse trio de encrenqueiros. Agora presta atenção. Existe um plano muito perigoso sendo preparado por um vilão chamado Aristotle Papadopoulos. Esse cara não é só um chefão qualquer. Ele é rico, poderoso, perigoso e tá querendo destruir toda a infraestrutura da Europa. Tipo, derrubar energia elétrica, comunicação, sistema financeiro, tudo. Ele quer jogar o continente inteiro no caos. E por quê? Porque ele se acha um gênio incompreendido e quer vingança pelo que fizeram com o país dele. A Interpol sabe que não vai conseguir se infiltrar no esquema do vilão com agentes certinhos. Então o que fazem? Mandam o trio mais imprevisível do planeta para trabalhar disfarçado. Sim, isso mesmo. Eles são forçados a ajudar. Até porque, se recusarem, vão todos para a cadeia. E aí começa a verdadeira missão. Se infiltrar, descobrir o plano do vilão e impedir que tudo vá pelos ares. Claro que isso não vai rolar de um jeito normal, né? Nada com esse trio é simples. Eles têm que viajar,
fingir que são pessoas que não são, se meter com mafiosos, entrar em festas milionárias, roubar informações e sobreviver no meio de balas voando para todo lado. E como sempre, Darius e Sonya estão super tranquilos com isso. Para eles é diversão. O Michael, por outro lado, tá pirando. Ele vive tomando porrada, se sujando de sangue que nem é dele, fugindo de carro em alta velocidade e gritando: "Isso não faz parte do plano." No meio dessa missão toda, a coisa que mais pega é que o Michael começa a perder completamente o controle da própria vida. Ele queria ser um guarda-costas de elite, certinho, com tudo nos eixos. Mas agora tá trabalhando com criminosos, matando bandidos, dirigindo carros que explodem e, pior de tudo, ouvindo conselhos da Sonya, que é completamente pirada. E aí vem uma virada maluca. Do nada, aparece o pai do Michael, que também era guarda-costas no passado. E esse cara é uma mistura de James Bond com Vovô Pistola. Ele entra na história com estilo, salvando o trio de um ataque e fazendo piada como se fosse só mais um dia comum. Só que a relação dele com o Michael é super tensa. O pai é do tipo que nunca levou o filho a sério, vive zoando ele e achando que o Michael é fraco. E o Michael, claro, morre de raiva disso. Então, além de salvar o mundo, ele ainda tem que lidar com um problema de família. Enquanto tudo isso está acontecendo, o vilão está colocando o plano em ação. Ele tem um dispositivo gigante que vai liberar um vírus digital ou algo assim que destrói toda a tecnologia dos países. A contagem regressiva começa e o trio precisa correr contra o tempo. Eles descobrem que o vilão vai fazer tudo durante um grande evento em alto mar, tipo uma festa de gala num navio, cheia de políticos, empresários e gente importante. E adivinha quem vai ter que se infiltrar na festa? Exato, nossos 3 desastres ambulantes. O guarda-costas mais azarado do mundo, o Michael Bryce, que só queria tirar umas férias tranquilas, sem estresse, sem tiros, sem explosões. Mas claro que isso não ia acontecer, né? Porque do nada quem aparece? Sonya Kincaid. Isso mesmo, a mulher mais maluca, destemida e boca suja do pedaço, casada com ninguém mais ninguém menos que Darius Kincaid, o assassino de aluguel mais procurado e mais debochado do planeta. Pronto, acabou o sossego do pobre do Bryce. Michael tá tentando se recuperar de todo o caos que viveu no primeiro filme. Tá fazendo terapia, prometendo que não vai mais usar armas, tentando ser zen. Só que a vida dele não colabora. Sonya invade o retiro de descanso dele, toda ensanguentada e gritando que precisa da ajuda dele para resgatar o Darius, que foi sequestrado. É claro que o Bryce diz não, né? Mas não adianta nada porque a mulher praticamente o arrasta pelo colarinho. Aí começa a loucura. Eles têm que atravessar meio mundo atrás do Darius, metendo o pé na porta, trocando tiro com metade da máfia europeia e ainda se metendo com a Interpol. E quando finalmente acham o Darius, a situação só piora. O trio tá junto de novo, e se tem uma coisa que a gente aprende rápido, é que esses 3 juntos só sabem causar confusão. É tiro, bomba, explosão, carro capotando e, claro, tudo recheado de piadas e brigas entre eles. O Darius vive chamando o Bryce de babaca. O Bryce tenta manter a calma e não matar ninguém. E a Sonya, bom, a Sonya quer matar todo mundo. Mas a missão deles não para só em resgatar o Darius. Eles descobrem que tem um plano muito maior em andamento, algo que pode acabar com toda a Europa. Um vilão chamado Aristotle Papadopoulos, um cara todo cheio de poder e planos mirabolantes, quer destruir a infraestrutura do continente inteiro. E adivinha quem são os únicos que podem impedir isso? Sim, o trio mais desajustado do universo. Eles são forçados a trabalhar com uma agente da Interpol, que já tá de saco cheio do Bryce, e com o pai dele, que é um guarda-costas ainda mais maluco e misterioso que ele. E a relação do Bryce com o pai? Um desastre total. É uma briga atrás da outra, como se não bastasse o caos que já estava rolando. E no meio disso tudo, o que mais rola? Muita perseguição, pancadaria e aquelas cenas exageradas de ação que a gente adora. Tipo carro voando por cima de barco, avião caindo, tiroteio no meio da cidade e umas reviravoltas completamente insanas. E mesmo com toda a confusão, os 3 acabam criando uma parceria meio torta, mas que funciona. Eles brigam o tempo todo, mas no fundo, um acaba salvando o outro, mesmo que seja reclamando e xingando no meio. O nosso herói, Michael Bryce, tá acabado. Depois de tudo o que passou no primeiro filme, tiroteio pra todo lado, levando porrada, protegendo um assassino maluco, o Darius.
O cara decidiu tirar umas férias. Mas não são férias normais, tipo ir pra praia tomar água de coco. Ele vai pra um retiro cheio de meditação, silêncio, nada de armas, nada de gritos. Ele quer paz. Tá todo certinho, ouvindo música relaxante, lendo livros de autoajuda, sonhando com uma licença oficial pra voltar a ser guarda-costas. Só que aí... Bum! Fim da calmaria. Do nada, entra em cena a Sonya Kincaid, a mulher mais explosiva do universo. Ela chega metendo o pé na porta com sangue nos braços, com um lança-foguete, é sério, gritando como uma doida. Ela vira pro Michael e manda na lata. Meu marido foi sequestrado, e você vai me ajudar a salvar ele. O Michael fica tipo, eu tô de férias, mas não adianta. A Sonya é do tipo que não pede, ela manda. E quando ela manda, você obedece ou ela te arrasta pelo pescoço. Michael até tenta fugir. Ele diz que tá de licença, que não pode nem tocar numa arma, que a terapeuta dele proibiu qualquer envolvimento com violência. Mas a Sonya nem ouve. Ela simplesmente enfia o cara no meio da missão como se ele fosse o parceiro oficial dela. E é aí que começa o verdadeiro caos. A missão? Resgatar o Darius, que tá preso sabe-se lá onde. Eles precisam encontrar pistas, bater em bandidos, invadir esconderijos. E detalhe, o Michael ainda tá tentando resolver tudo sem usar armas. Imagina só, no meio de um tiroteio, ele tentando conversar, fugir, se esconder, enquanto a Sonya tá jogando granadas, dando tiro e explodindo tudo ao redor. É hilário, porque ele só queria ficar em paz, mas acaba no meio da maior encrenca. Enquanto eles vão atrás do Darius, várias cenas malucas acontecem. Tipo, eles invadem um clube noturno cheio de criminosos armados até os dentes. A Sonya já chega atirando em todo mundo como se fosse videogame. O Michael, desesperado, tenta sobreviver sem matar ninguém, o que, convenhamos, é quase impossível com a Sonya do lado. Tem uma hora que ela explode uma moto só porque o cara olhou torto pra ela. E no meio disso tudo, eles vão discutindo sem parar. A Sonya não para de xingar o Michael, dizendo que ele é inútil, molenga, certinho demais. Ele retruca, dizendo que ela é completamente maluca, que ele quer uma vida normal, sem sangue, sem loucura. Mas, mesmo brigando, eles continuam juntos, seguindo pista por pista, até finalmente descobrirem onde o Darius está sendo mantido. E aí vem mais uma cena insana, o resgate. O lugar é tipo uma prisão improvisada, cheia de guardas armados, lasers, armadilhas. O Michael tenta bolar um plano todo certinho, com entrada furtiva e sem violência. A Sonya nem deixa ele terminar. Ela simplesmente invade o lugar, gritando e atirando para todo lado. O Michael não tem escolha a não ser ir atrás, se abaixando para não levar bala perdida. Depois de muita gritaria, tiros e explosões, de novo, eles finalmente conseguem libertar o Darius. E como o Darius reage? Ele tá de boa, tranquilo, como se tivesse só tirando uma soneca. Faz piada, dá risada e ainda pergunta por que o Michael demorou tanto. A cara do Michael nesse momento é impagável. Ele salvou o cara, quase morreu no processo e ainda leva bronca. E pronto. Os três estão juntos de novo. Michael, que queria paz, agora tá no meio da dupla mais perigosa e maluca do mundo. Sonya, que queria salvar o marido, já tá planejando a próxima loucura. E Darius, feliz da vida, só quer saber de curtir a confusão. Depois daquele resgate insano, o Darius tá livre. A Sonya tá toda feliz e o Michael... Bom, o Michael tá arrependido de ter acordado naquele dia. Ele ainda tá tentando entender como foi parar naquela confusão de novo. Mas não dá tempo nem de respirar, porque rapidinho eles caem nas mãos da Interpol. Isso mesmo, a Polícia Internacional aparece e prende os três. Mas calma, não é porque querem jogá-los na cadeia, é porque eles precisam deles. Isso mesmo, a agente Bob O'Neill tem uma missão urgente e precisa justamente desse trio de encrenqueiros. Agora presta atenção. Existe um plano muito perigoso sendo preparado por um vilão chamado Aristotle Papadopoulos. Esse cara não é só um chefão qualquer. Ele é rico, poderoso, perigoso e tá querendo destruir toda a infraestrutura da Europa. Tipo, derrubar energia elétrica, comunicação, sistema financeiro, tudo. Ele quer jogar o continente inteiro no caos. E por quê? Porque ele se acha um gênio incompreendido e quer vingança pelo que fizeram com o país dele. A Interpol sabe que não vai conseguir se infiltrar no esquema do vilão com agentes certinhos. Então o que fazem? Mandam o trio mais imprevisível do planeta para trabalhar disfarçado. Sim, isso mesmo. Eles são forçados a ajudar. Até porque, se recusarem, vão todos para a cadeia.
E aí começa a verdadeira missão: se infiltrar, descobrir o plano do vilão e impedir que tudo vá pelos ares. Claro que isso não vai rolar de um jeito normal, né? Nada com esse trio é simples. Eles têm que viajar, fingir que são pessoas que não são, se meter com mafiosos, entrar em festas milionárias, roubar informações e sobreviver no meio de balas voando para todo lado. E como sempre, Darius e Sônia estão super tranquilos com isso. Para eles é diversão. O Michael, por outro lado, tá pirando. Ele vive tomando porrada, se sujando de sangue que nem é dele, fugindo de carro em alta velocidade e gritando: "Isso não faz parte do plano." No meio dessa missão toda, a coisa que mais pega é que o Michael começa a perder completamente o controle da própria vida. Ele queria ser um guarda-costas de elite, certinho, com tudo nos eixos. Mas agora tá trabalhando com criminosos, matando bandidos, dirigindo carros que explodem e, pior de tudo, ouvindo conselhos da Sônia, que é completamente pirada. E aí vem uma virada maluca. Do nada, aparece o pai do Michael, que também era guarda-costas no passado. E esse cara é uma mistura de James Bond com Vovô Pistola. Ele entra na história com estilo, salvando o trio de um ataque e fazendo piada como se fosse só mais um dia comum. Só que a relação dele com o Michael é super tensa. O pai é do tipo que nunca levou o filho a sério, vive zoando ele e achando que o Michael é fraco. E o Michael, claro, morre de raiva disso. Então, além de salvar o mundo, ele ainda tem que lidar com um problema de família. Enquanto tudo isso está acontecendo, o vilão está colocando o plano em ação. Ele tem um dispositivo gigante que vai liberar um vírus digital ou algo assim que destrói toda a tecnologia dos países. A contagem regressiva começa e o trio precisa correr contra o tempo. Eles descobrem que o vilão vai fazer tudo durante um grande evento em alto mar, tipo uma festa de gala num navio, cheia de políticos, empresários e gente importante. E adivinha quem vai ter que se infiltrar na festa? Exato, nossos 3 desastres ambulantes. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.